Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Graças a Deus. Todos nós que andamos com Jesus, nós somos guiados pela palavra de Jesus, amém? E a palavra de Deus, ela é como uma bússola para nós. Eu quero chegar a uma cura e eu vou me direcionando pela palavra. E a palavra vai me dizendo, vai me trazendo ali caminhos, saídas, soluções. E essas soluções, elas vão me dirigindo. Eu vou dando passos conforme a palavra instrui, até que eu chegue à minha vitória. Se eu quero a prosperidade, Deus ele vai me dirigindo também, através da palavra, e da palavra ele me direciona. E essas direções, ela vem através daquilo que eu creio, que eu ouço, que eu escuto na palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que a prosperidade ela é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, então eu sei que eu posso buscar esse dom. E se eu buscar, Deus vai me capacitar para que eu possa viver aquela prosperidade. Da mesma forma também, uma pessoa que ela quer ser curada, ela também vai na palavra. Por exemplo, Isaías 53, ele fala que verdadeiramente ele levou as doenças e enfermidades. Automaticamente eu começo a tomar posse daquilo que eu quero. Mas pastor, eu estou buscando a prosperidade, exatamente. Então eu preciso ter também dentro de mim uma convicção daquilo que eu quero. Uma vez uma mulher procurando Jesus, ela chega e pede a ele uma bênção. E ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que essa mulher naquela hora, ela não desiste da bênção dela. Só que eu entendi o que Jesus falou. Ele quis dizer ali que naquela mesa, o pão que estava na mesa é dos filhos. Ou seja, existe um pão de Deus preparado para a sua vida. Amém? Então eu preciso me sentar àquela mesa e tomar posse. Um filho não chega dentro da casa e fala, pai, eu posso pegar, por exemplo, um pouquinho de arroz para colocar no meu prato? Você não precisa. Amém? Você vai e faz. Mas e o mundo espiritual? Eu confesso. E a Bíblia está dizendo para mim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, ele está dizendo que eu tenho que manter firme toda a confissão que eu fizer. Qual é a confissão que você tem carregado dentro de você a respeito de prosperidade? Tem pessoas que elas querem um dia ser dono da casa própria. Ela tem que confessar isso, ela tem que colocar no coração. Um dia, então, eu vou ser dono de uma casa assim, assim, assim. E isso ela vai confessando, e ela vai andando por aquilo ali. Agora vai surgir nesse caminho situações que vão tentar me desestimular. Por exemplo, vivemos um momento muito complicado na economia do país. Isso aí muitas vezes ele faz você pensar o contrário. Satanás às vezes usa para colocar no teu coração que talvez hoje seja muito mais difícil do que em outros tempos, que hoje seria mais complicado, que as coisas vão se complicar. Eu me lembro outro dia atrás, eu parei para abastecer e falei, nossa, que gasolina cara para o frentista. Ele virou e falou assim, vai piorar, amém? Ele já dizia que ia piorar, ou seja, essa pessoa ela tem uma confissão até, mas é uma confissão negativa. E se eu não tomar cuidado, ao ouvir, a ser motivado pelas pessoas negativas, eu posso abandonar em algum momento ali aquela confissão que está dentro de mim. Está entendendo isso? Eu, por exemplo, vejo na palavra aquela mulher que foi curada de um fluxo de sangue, ela dizia com ela, se eu tão somente tocar. Então dentro dela ela já tinha uma confissão, ela dizia, se eu tocar ele, certamente eu ficarei curada. Ela tinha todos os motivos para ela não crer na vitória, não crer na cura dela. Ela tinha motivos para ela abandonar a fé.
porque ela gastou tudo, ela procurou médicos, ela procurou caminhos, curandeiro, ela foi atrás de tudo que possuía, gastou toda a reserva financeira que ela possuía. E a Bíblia diz que ela não conseguiu nada. Mas aquela mulher é um exemplo disso. Ela reteve com ela, firme com ela a confissão. Ela mesmo assim tinha certeza que ela seria curada. Um outro exemplo de alguém que se manteve firme é de José também na cadeia. José, ele tinha sonhos desde a mocidade dele. E ele contava os sonhos, os irmãos tiveram ciúmes, ele foi parar como escravo, quase perdeu a vida num poço. Amém? Ele ia ficar ali de repente até a morte dele, depois tiraram, venderam ele, ele foi para a casa de Potifar, foi acusado injustamente, e é terrível quando alguém é injustiçado, mas ele foi, e estava lá na cadeia depois acusado como sendo um criminoso. E o que aconteceu com esse homem? 2 homens naquela mesma prisão tiveram ali um sonho. Um homem que tinha, apesar de conhecer Deus, ele tinha dentro dele ali todos os motivos para não crer mais em sonhos, ele retinha com ele a confissão daquilo que ele fazia, ele interpretava sonhos. Então se olha para José, José tinha 2 sonhos grandiosos que nunca tinha se cumprido na vida dele. Mas quando alguém teve um sonho, ele fala para aqueles ali, olha, me conta, não pertence a Deus, não é? A revelação. Então ele vai, ele continua acreditando. Você percebe que José, ele nunca perdeu aquela certeza daquilo que Deus falou que faria na vida dele. Quando o faraó também teve mais 2 sonhos, ele vai e fala para faraó, Deus se apressa, porque ele te deu 2 sonhos. Mas ele tinha 2 sonhos também. Pastor, mas e o sonho dele? Ele nunca abandonou a confissão. Então você vê por que José chegou ao objetivo dele. Ele manteve firme a confissão da esperança dele. Pastor, eu quero prosperar. Você tem que manter firme essa confissão. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Amém? O Paulo falou disso também. Vamos lá em 1ª carta ao Timóteo, capítulo 6. 1ª carta ao Timóteo, capítulo 6. Estão me entendendo até aqui, sim ou não, igreja? Eu tenho que manter firme o que então? A minha confissão de esperança. Amém? Pastor, eu sempre falei que eu vou chegar a tal ponto da minha vida, a tal lugar na minha vida. Fica firme nisso. Não abandone não. Vai surgir impedimentos, vai surgir ali empecilhos. Coisas vão se levantar para te parar. Mas não aceite, continua firme. Se mantenha firme naquilo ali até a vitória chegar. Amém, igreja? Timóteo capítulo 6, versículo de número 12. Timóteo 6, versículo 12. Amém? Vocês nunca respondem. Vou parar de perguntar para vocês amém. 6,12. Então diz assim, ó, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então ele diz, ó, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, ele manda eu trabalhar em cima disso, da confissão, e reter também aqui. Mas ele fala para eu reter a boa confissão que eu fiz diante das testemunhas. E o que é essa boa confissão? As coisas que a palavra de Deus promete que me pertence. As coisas que Deus diz que é minha. Tem gente que é o contrário. Por exemplo, lá em Números capítulo 13, coloque aí para mim, Rob, por favor, Números 13, 27. Quando Moisés manda os espias ir lá espiar a terra, eles foram, crendo, eles estavam no deserto esperando para entrar na terra prometida, e quando ele vai em direção a essa terra para ver,
eles percebem que tudo que Deus falou para eles era verdade. E aí diz assim no versículo 27, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste. E olha aqui o que ele fala, ó, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Ou seja, no 27 você já nota que tudo que Deus havia prometido para eles lá atrás era verdade. Como aquilo que Deus prometeu para você na palavra é verdade. Se ele diz para você que ele vai te exaltar, vai te colocar como cabeça, isso é verdade. Como que Deus vai fazer isso comigo? Eu não sei. Para mim também não interessa como ele vai fazer. Eu não sei como é que o sol foi feito, mas o sol está lá, não é? Pode chover hoje, mas o sol vai aparecer de novo. Vai ou não vai? Me importa como que ele foi feito? Não, para mim importa que ele apareça. Como que Deus vai fazer, não importa. O importante é que aquilo que Deus prometeu, ninguém consegue impedir, porque fiel é o que fez a promessa. Ou seja, aquilo vai chegar. Quando eles foram nessa terra prometida, eles observaram e falaram, realmente a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto. 28. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Já começou, tá vendo? A má confissão. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então aqui você nota dois tipos de visão da mesma terra. Um dizia, vamos subir e vamos conquistar, porque Deus prometeu. O outro dizia, não podemos não, porque os inimigos são grandes. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que está diante dos teus olhos. Por quê? Por causa daquilo que os teus olhos muitas vezes contemplam, você deixa de segurar aquela confissão de fé, aquela vitória. Ou seja, Moisés dizia o tempo todo que eles iam entrar na terra prometida. De repente, os homens de confiança dele voltam dizendo, não podemos subir contra ela. Segurar a confissão? Não. Abriram mão, desistiram da confissão. Perderam ali quase a promessa de Deus. Agora, o Josué e o Calebe, esses não. Esses ficaram firmes na confissão. Nós vamos subir, Deus vai nos dar a vitória. E é isso que precisamos fazer. O que você quer alcançar de Deus? Coloca no coração e vai buscar aquela vitória. Amém? Deus vai trazer a vitória que você precisa. Aí um pouquinho mais à frente, Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateus 10, 32. Diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus falou, qualquer um que for firme, que confiar no que ele diz, e aí você pode escolher a promessa que Deus te deu, e eu segurar aquela promessa de Jesus, e eu manter firme a minha confissão, pastor, muitas vezes vai ser complicado, vai. Tem gente que vai zombar, tem gente que vai duvidar. Eu fico imaginando Noé construindo a arca, falando para o povo que aquela arca era para eles se protegerem de uma chuva que nunca aconteceu. A Bíblia diz que eles zombavam, ninguém quis saber, a pessoa não deram ouvidos. Muitos não vão te dar ouvidos. Pastor, então não vou falar não, porque vão rir de mim. Se eu falar que eu vou conseguir algo, as pessoas vão duvidar. Não, confesse, fique firme, continue insistindo. Porque quando eu insisto, eu confesso com fé, a resposta de Deus ela vem. Então ele fala, aquele que me confessar, 32, aquele que, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai
que está nos céus. Ou seja, se eu for firme para poder declarar minha vitória aqui, diante do Pai, Jesus vai também declarar que eu tenho que alcançar essa promessa. Ou seja, Ele vai interceder e eu vou conquistar, eu vou prosperar. Voltando em Hebreus 10, 23, então ele fala para nós aqui, ó, Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então eu tenho que ficar firme e segurar a vitória. Amém?